Senhor presidente, nobres senhores senadores, senhoras senadoras, esse projeto de lei complementar, de número 204, já está há muito tempo em discussão nesta Casa. O autor do projeto, senador José Serra, teve a iniciativa de apresentar a proposição para contribuir com uma ação no âmbito da administração pública que viabilizasse o ingresso de recursos nos cofres do Tesouro do governo federal, dos governos estaduais e também governos municipais. Diante da crise, diante das dificuldades geradas pela crise econômica e principalmente em razão do déficit que nós encontramos nas contas públicas em todos os níveis de governo, esse projeto adquiriu interesse de vários governadores, de muitos secretários de Fazenda de Estado e principalmente dos atores do mercado financeiro, já que essa proposição do senador José Serra permite que governos municipais, governos estaduais e também o governo federal utilizem os créditos que possuem relacionados ao parcelamento de débitos tributários para viabilizarem o ingresso de recursos no caixa do governo. Esses créditos, como Vossas Excelências bem sabem, eles serão viabilizados na forma de ingresso de recursos ao longo dos próximos anos, em razão de acordo e parcelamento confirmado e consolidado entre o contribuinte devedor e o poder público. Ou seja, se uma empresa tem um débito fiscal, ela pode ir ao governo e propor o parcelamento do débito. Calcula-se juro, calcula-se multa e aí se faz o parcelamento na forma da lei. A empresa então se tornará adimplente, ou seja, terá possibilidade de obter a certidão negativa de tributos, a CND, e com isso ela poderá tocar seu negócio adiante, poderá obter crédito, poderá participar de licitações, poderá, enfim, fornecer ao governo e terá uma vida financeira e econômica regular. Essa empresa que deve para o governo, ela vai pagar conforme o acordado, que pode ser de 5 anos, como pode ser de muito mais anos, se ela se incluiu dentro de algum programa de parcelamento de débitos fiscais, como foi o caso do parcelamento de débitos viabilizado por aquelas leis que são conhecidas de todo o Brasil como a lei do Refis. Ou seja, se o governo vai esperar por 5, 7, 10 anos ou até mais para receber determinado valor dos devedores de tributos, pela proposição do senador José Serra, este recurso pode ser viabilizado muito antes, diríamos praticamente à vista, ingressando o total dos recursos no caixa do governo. Mas aí é preciso fazer algumas explicações para Vossas Excelências. Na verdade, o governo não transfere ao agente financeiro ou a quem antecipou os recursos os créditos que o governo tem. Não é uma questão de transferir como se transfere uma nota promissória por um simples endosso. O processo é de securitização, ou seja, se dá aquele crédito que o governo tem em garantia. Essa é a figura jurídica, contábil, econômica que precisa ficar muito clara. Se o governo, portanto, tem um montante de 100 milhões para receber de créditos, ele coloca esses 100 milhões à disposição do mercado e o mercado vai ao governo e oferece ao governo, digamos, 30 milhões.
Isto não significa, contudo, que o governo vai receber só 30. Não. O governo recebe os 30 agora e vai receber os outros 70 no tempo do parcelamento já acordado pelo governo com o devedor. Como é que isso funciona? Funciona através da criação de uma sociedade de propósito específico que vai ser constituída e que vai ao mercado, vai vender títulos para investidores que vão ter remuneração, juros pelo dinheiro que colocam nesse negócio e no momento em que a empresa devedora quitar o seu débito junto ao governo, no dia do vencimento, já acordado, aquele valor passará para a sociedade de propósito específico e ela pagará o investidor. Se nós tivermos arrecadado aquele montante que o governo já recebeu antecipadamente, então o valor que a sociedade de propósito específico terá pago aos seus investidores está encerrado. E ainda continuará a existir cobranças que vão ser feitas pelo governo do montante que não foi antecipado e que entrará no caixa do governo regularmente. Bom, essa é uma operação que se constitui de uma engenharia financeira já praticada em passado recente pelo governo do Estado de São Paulo, pelo governo do município de Porto Alegre, pelo governo do município de Belo Horizonte, enfim, ela está pronta para ser realizada, inclusive, por vários governos que hoje têm muitos créditos e que desejam fazer uso desses créditos para levantar recursos financeiros para as suas necessidades. É preciso, contudo, mencionar dois aspectos importantes. O documento, o papel que a tal da sociedade de propósito específico vai emitir e entregar ao investidor é um papel, um documento chamado de debênture. Debênture que será entregue para o investidor. E pela legislação e pelo que vai constar no documento, na própria debênture, jamais, em momento algum, por nenhuma razão e em nenhuma circunstância, o investidor poderá acionar a sociedade de propósito específico ou o próprio governo para receber o valor investido caso o devedor do imposto não pague o seu débito. É muito importante mencionar isso, porque houve, nas vezes anteriores em que eu relatei essa matéria, uma dúvida e um questionamento forte, imaginando que o investidor colocaria dinheiro agora no negócio e daqui a pouco, como o devedor do imposto não pagasse ou não pagaria o seu débito com o Estado, então o investidor poderia acionar. Não é assim, não pode ser assim, não vai ser assim, porque esta lei não permite e nenhuma outra lei que rege a matéria permitiria. Portanto, é algo absolutamente pacífico do ponto de vista legal. Se houver prejuízo, o investidor arcará com prejuízo tanto quanto nós arcamos, qualquer brasileiro arca com prejuízo quando compra ações e as ações caem de valor na bolsa. Tem o investidor prejuízo, tal qual qualquer investidor que aplique dinheiro, por exemplo, em fundos de investimento, e se o fundo não tiver a remuneração que o investidor esperava, ele terá prejuízo no investimento que fez. E no caso aqui das debêntures, se houver uma redução no volume de arrecadação, o investidor perderá dinheiro e saberá que vai perder, porque isso está consignado na legislação que rege a matéria. O relatório que eu apresentei, senhor presidente, na verdade já teve um relatório geral e depois um relatório complementar, agora preciso complementar com mais um, já que tivemos uma audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença de
Senhor presidente, naquela audiência pública se debateu muito tecnicamente, politicamente o assunto para esclarecer a todos aqueles que não conheciam o assunto de maneira mais detalhada e aprofundada. Por isso, depois daquela audiência pública, eu redigi um relatório complementar que já está à mesa e que na última semana eu pedi fosse distribuído a todos os líderes de bancada deste Senado. E esse projeto, ele apenas estabelece que no artigo 37 da Constituição Federal já há uma disposição de que a participação dos entes públicos em empresas da administração indireta é reserva de lei específica de cada unidade federada. Portanto, para preservar a autonomia dos Estados, Distrito Federal e municípios, excluímos do relatório complementar anterior o parágrafo 8º do artigo 39A, na redação conferida pelo substitutivo final apresentado na sessão anterior. Por razões semelhantes, também excluímos o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 39A. Entendemos que a forma como o pagamento será realizado é assunto reservado à competência de cada unidade da Federação. Ademais, a previsão no projeto de lei complementar que o pagamento deva ser em dinheiro é desnecessária, visto que não há outra forma de realizar-se a operação. Por fim, alteramos o texto do atual parágrafo 8º do artigo 39A da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na redação conferida por esse substitutivo, para permitir que as instituições financeiras controladas pelo poder público, apesar de impedidas de adquirirem os créditos da entidade controladora, possam participar apenas como prestadoras de serviços na tarefa de estruturar as operações. Ou seja, aqui esclarecendo, o Banco do Brasil não pode comprar, entre aspas, a palavra não é comprar, mas para que todos entendam eu prefiro usá-la, títulos ou créditos do governo federal. Assim, senadora Ana Amélia, como o Banrisul do seu estado não pode comprar títulos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, o Banco do Brasil pode ser chamado pelo governo federal para realizar toda a organização da operação. Portanto, ele poderá ser a instituição que vai gerenciar, digamos assim, toda essa viabilidade de negócio em favor do governo. Estamos ainda excluindo a redação do artigo 5º do substitutivo apresentado na sessão anterior, porque perdeu seu objeto. Até que o presente projeto seja convertido em lei, já estaremos no exercício financeiro de 2017. Pois, depois de aprovado aqui, presidente Renan, esse projeto será apreciado pela Câmara dos Deputados. Não há razão de estabelecermos 2017 como data de vigência ou de estabelecimento de limitações no projeto. Propomos, portanto, a exclusão da base tributável da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS. Não vou ler tudo o que está no meu relatório, apenas explicar. Não faz sentido o governo vender créditos. Volto a dizer, vender é só a palavra mais fácil para a compreensão. A uma instituição ou a um investidor e pagar PIS e COFINS sobre essa operação para si mesmo. Então, nós estamos excluindo a necessidade ou a obrigatoriedade de pagamento dessas taxas para operações que se refiram à securitização. Ante o exposto, eu voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, bem como pela aprovação do projeto de lei do Senado número 204 de 2016, complementar, e pelo acolhimento integral da
Senador Paulo Bauer, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. E pelo acolhimento integral das emendas número 1, 2 e 4 e parcial das emendas número 3, 5 e 6, todas de plenário, na forma do substitutivo apresentado. Aqui devo ainda acrescentar, porque este foi um item apresentado no dia de hoje e que eu queria contemplar no projeto. No artigo 1º, inciso 6, está escrito no substitutivo que apresentei, basicamente o seguinte: 70% do valor apurado deve ser destinado ao pagamento de dívidas ou de cobertura de déficit de fundos previdenciários. Ponto. Eu estou modificando a redação do inciso 6 para o seguinte texto: observado o disposto no parágrafo 5º, a receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata esta lei complementar será aplicada, 1. No mínimo 70% no aporte para regime próprio de previdência social do ente federado ou no pagamento de serviço da dívida pública fundada. Inciso 2, até 30% em despesas com investimentos. O que significa isso? Significa que o dinheiro arrecadado ou viabilizado, na proposta anterior, era só para pagar o principal da dívida, o capital da dívida. Pela mudança que estou apresentando no texto, senhor presidente, é possível que o governo do Estado, por exemplo, pague o valor do principal, mas, se preciso for, possa também pagar os juros da dívida, que nós chamamos na lei de serviço da dívida. Então, feito esse relatório, eu só preciso me referir aqui a uma emenda que o senador José Aníbal apresenta nesse momento e que precisa do meu parecer. O senador José Aníbal pretende que se suprima o parágrafo 2º do artigo 39, na redação dada pela complementação do parecer que ora acabo de ler. Ele pede a supressão, tendo em vista que a restrição imposta pelo parágrafo 2º do artigo 39A impede que créditos venham a surgir depois de promulgada a lei e sejam securitizados. Ora, não há razão para permitir os já existentes e impedir os que surgirão. Essa emenda visa corrigir essa distorção. Quero aqui manifestar que acolho a emenda proposta pelo senador José Aníbal, como outras que apresentou com muita qualidade a esta matéria. Agora, senhor presidente, vem mais emendas. Senador, só para um esclarecimento. O senador acolheu uma emenda ou algo de iniciativa do próprio senador com relação à destinação dos recursos oriundos da securitização. É isso? Houve uma mudança? O senador acabou de falar. Não foi emenda, foi proposição minha. Proposição sua. Quer dizer, o que nós tínhamos anteriormente era 70% para dívida e 30% para investimento. Isso. Apenas acrescentei no item 70% para a dívida, que pode ser também para o serviço da dívida. Não apenas para a amortização de capital. Agora eu apresentei uma emenda invertendo esses percentuais. Essa eu não vi ainda, senador José Aníbal. Eu vou, na sequência aqui, vir as demais que foram apresentadas. Tem uma de Vossa Excelência aqui também, a emenda número 9, que diz no parágrafo 6º, a receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata essa lei complementar será aplicada conforme definição em autorização legislativa do ente federado, observado o artigo 44 da lei complementar, ou seja, pelo visto, nesta redação de Vossa Excelência, Vossa Excelência propõe que seja retirada a obrigatoriedade dos 70% para dívida e 30% para capital e propõe que a lei ordinária a ser votada em cada estado, governo municipal ou mesmo União, decida para onde vai o dinheiro. Exatamente. Devo dizer a Vossa Excelência, antes de ouvi-lo, que eu não tenho outra opção senão rejeitar a sua proposição, tendo em vista os entendimentos que foram feitos com o Poder Executivo por este relator a respeito da matéria.
o plenário é soberano, poderá modificar, mas eu, como relator, não me sinto à vontade para descumprir um entendimento que mantive, que fiz com o Ministério da Fazenda e que precisaria de reanálise. Senhor presidente, eu vou destacar. Sem nenhum problema, senador José Aníbal. Não há problema nenhum. Vossa Excelência deve proceder como achar melhor e eu acho que o plenário é soberano para tomar a decisão. Pessoalmente, quero dizer que se a lei ordinária vai dizer para onde o dinheiro deve ir, eu acho que está satisfeita a preocupação do Ministério da Fazenda. Mas as autoridades fazendárias recomendaram e solicitaram que na lei complementar já ficasse colocado. Temos um problema. Se um governo do Estado tiver uma securitização para fazer e não tiver dívida para pagar, que exige os 70%, obviamente aquele governador não vai ter interesse de fazer a securitização para usar os recursos para investir.